Então vamos lá, pessoal, iniciar, tá? Como eu mencionei antes da gente começar a gravar, eu vou resolver alguns exercícios aqui com vocês, referentes aos exercícios que eu passei para vocês na última aula. Eu acredito que foi a questão 7. Deixa eu ver aqui. Questão 19, certo? E a questão 21, se eu não estiver enganado, tá? Deixa eu colocar aqui todas as questões para a gente estar discutindo elas. E aí, se der tempo, né, a gente vai fazer algumas outras, tá? Deixa eu começar aqui pela questão 7. Se eu tiver colocado alguma questão que não seja as que eu passei, você me avisa aí para eu poder colocar. Aqui já tem a resposta, tá? Mas só porque eu estou copiando e colando do livro do professor, por isso que tem aqui o gabarito. Mas vamos lá fazer elas passo a passo, tá? Então, a questão 7, ela vem indicar para a gente algumas coisas importantes referente ao estudo da força eletromotriz. Eu sempre menciono isso nas minhas aulas, que é a importância do gráfico na interpretação de questões de física, tá? Todo o conteúdo de física, gente, eu acho que sim, eu não tenho recordação de algum conteúdo que a gente não tenha algo sobre gráficos, tá? Então a gente tem que ficar atento aos gráficos porque eles são importantes para a gente poder interpretar algumas questões. A gente tem nessa questão 7 o seguinte enunciado: o gráfico a seguir mostra como o fluxo magnético como o fluxo magnético através de uma espira varia com o tempo. Determina, a gente tem um gráfico que ele pede para a gente determinar o módulo da força eletromotriz induzido na espira nos seguintes intervalos. Até quero fazer uma correção que eu meio que acho que eu induzi a Emanuele ao erro no dia que ela fez tirar dúvida comigo. Não sei se foi dessa questão, mas acho que sim, que é o seguinte, né, gente? A força eletromotriz ela é definida, né, pela lei de Faraday como sendo menos a variação do fluxo dividido pela variação do tempo, tá? Mas aqui tem uma coisa importante, ele está pedindo o quê? O módulo, tá? Então, se tem módulo, não precisa do sinal. Então, para todos esses aqui, gente, ó, para a letra A, letra B, letra C, nós vamos usar essa fórmula, tá? Só que sem o sinal. Por exemplo, na letra A, a gente quer a variação aqui, a variação do fluxo aqui vai ser dado sempre, ó, valor final menos o valor inicial. Nesse caso, fica 60 menos 0, tá? No intervalo de 0 até 3 segundos. Lembrando que é valor final menos inicial. E aí é só fazer o cálculo, ó. 60 dividido para 3, 20. Tá? Unidade de força eletromotriz é volts. Então, para todos esses três casos aqui, o cálculo é o mesmo. Só muda os valores. No caso, essa parte aqui, ó, o gráfico não precisa nem calcular. Tá vendo que o gráfico é constante? Se ele é constante, então fica. Aí é só fazer o cálculo e fica 60 menos 60, né? E já vai dar zero. Então, não importa aqui qual que é o valor do tempo. Vamos estar aqui, é 0 volts. E na letra C, a gente vai ter uma observação. Observem que, teoricamente, se o primeiro der positivo, o segundo tinha que dar negativo, né? Mas como ele pede um módulo, então, em todos os casos aqui o resultado sempre vai ser positivo, né? Então, valor final menos o valor inicial, dividido pelo valor do tempo final inicial. Então, no caso aqui vai ficar menos 60 sobre 3, né? O resultado aqui vai ser menos 20, tá? Mas aí, como ele quer o módulo, tá? Então, 20 volts também. Tá bom? Então, desculpa aí, Manuela, eu acho que eu te induzi ao erro no dia que você tirou dúvida comigo, né? Eu acredito que foi isso. Mas eu não me atentei com relação a com relação aos os valores aí, ao módulo, na verdade, né, que estava sendo indicado. Bom, então é isso aí. Essa é a nossa primeira questão, a questão 7. E vamos agora para a questão 19, tá? Observe, detalhe importante, questão 7, ela é uma questão que fica logo após o conteúdo, tá, gente, de fluxo eletromagnético, tá? Já a questão 19, que é agora que a gente vai fazer,
ela é uma questão que está na parte do capítulo que vai falar, que, claro, dando continuidade, né, mas que vai falar sobre a relação das ondas eletromagnéticas com o eletromagnetismo, tá? Para a gente entender que não é só o nome eletromagnetismo que tem a ver aí das ondas e da indução eletromagnética, mas que tem alguma coisa por trás a mais, né, em relação a isso. Portanto, a gente tem aqui a nossa questão 19. Ó. A questão 19 ela diz o seguinte: ó, suponha que o dínamo mostrado na página 60 esteja gerando uma corrente alternada de frequência 60 Hz. Tá? Eu vou abrir aqui na página 60 e já mostro para vocês o print aí desse dínamo aí para vocês verem ele. Que na verdade, provavelmente vocês viram ele para poder resolver a questão, certo? Olha só. Então aqui nós temos o dínamo aqui da página 60. E aí tem algumas informações para a gente, né? Ó, ele está girando aqui, esse dínamo, sobre um eixo X, tá? Aqui nós temos os pontos A e B. Isso aqui nós temos aqui dois polos dos ímãs, tá? Nós temos aqui duas espiras aqui. Nós temos uma espira retangular e tal. E aí, claro que aí nós vamos ter um resistor, um amperímetro que vai medir a corrente induzida aqui por este ímã, tá? Então aqui nós temos um processo, um circuito simples associado a uma espira e aos ímãs aqui para gerar uma corrente induzida e, portanto, haver fluxo, tá? De corrente elétrica além do fluxo de indução magnética. Mas vamos lá. A pergunta em si é a seguinte, letra A. Que tempo gasta a espira para dar uma volta completa? Bom, a gente precisa lembrar o seguinte: quando nós estudamos movimento circular uniforme, quando nós estudamos ondulatória, são conteúdos que geralmente nós vemos a palavra frequência e período associados, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: tempo gasto por qualquer situação cíclica, tá? Que seja repetitiva, para que seja dada uma volta completa, para que seja dado um ciclo completo, para que seja feito aquela informação de forma completa, tá? Em termos de ciclo, em termos de coisas que se repete, nesse caso aqui, em termos de algo girando, tá? Para dar uma volta completa. Esse tempo é definido como sendo o período, tá? E aí, o período, pessoal, é o tempo relacionado, que se relaciona com a frequência, para cá, que se relaciona com uma frequência, que é dada da seguinte maneira: o período ele é o inverso da frequência. Ora, se a frequência vale 60 Hz, nós temos 1 dividido para 60, tá? E aí, se você pegar 1 e dividir para 60, deixa eu pegar aqui, ó, 1 e divide para 60, você coloca um zero aqui, 0 vírgula. Não dá para dividir ainda, né? Porque 10 é menor do que 60, você vem aqui e coloca mais um zero. 100 dividido para 60 dá 1 e vai sobrar 40, tá? Então sobra 40. 40 dividido para 60 não dá, você acrescenta um zero. E aí, 6 vezes 6 dá 36, 6 vezes 7 dá 42. Então vamos colocar aqui um 6, ó, que vai dar 360, subtrai dá 40. E aí, a gente poderia perdurar isso aí, esse ciclo infinitamente, mas aí a gente vai arredondar para 0,017, tá? Vamos arredondar logo para não perder tempo. Então, esse aqui vai dar 0,017, tá? Segundos. E aí, se você transformar em notação científica, você vai encontrar esse resultado aqui, igual está mostrado na figura. Então, é aproximadamente 0,017 segundos, ou 17 milésimos de segundos, tá? Então, fica aí a fórmula para a gente estar utilizando aí para calcular período associado aí a ondas eletromagnéticas, que também é semelhante ao que vocês viram no passado estudando ondulatória, tá? Letra B. Qual é o intervalo de tempo decorrido entre os instantes dos quais a corrente atinge seu valor máximo, tá, gente? Então a gente tem que pensar o seguinte: para que haja, né,
um valor máximo, a gente tem que observar o valor máximo é quando? É quando o cosseno do ângulo ele é igual a 1. Nesse caso aqui, o ângulo tem que ser igual a 0 graus, tá? E só que a gente está estudando indução eletromagnética. Então, na indução, deixa eu pegar aqui para vocês na página, deixa eu ver qual que é a página aqui, para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui, aí eu vou só mandar o print para vocês da página. Ó, não, deixa eu, vou copiar então, para a gente não perder tempo. Então, olha só, a gente sabe que o fluxo magnético ele é dado pelo campo vezes a área vezes o cosseno do ângulo, tá? Então, o ângulo com que ele tem que formar aqui tem que ser o ângulo de 0 graus, que o campo, nesse caso, tem que formar com a normal, tá? Então, basicamente, para esse valor ser máximo, pessoal, a gente tem que ele tem que estar na metade do giro, que é quando ó, o ângulo formado entre esses vetorzinhos aqui, que é o campo, e a espira vai ser 0, tá? Então, nesse caso aqui, é quando você dá meia volta no circuito. No caso, letra B, vai ser o tempo vai ser o tempo que corresponde à metade do período, vai ser o valor máximo. Depois, quando você começar a girar, ele vai começar a diminuir, tá? Do ponto inicial até o ponto máximo, até a metade do percurso, você vai ter o ponto máximo. Quando você, do ponto máximo, né, da metade do percurso, até finalizar o percurso completo, você vai diminuindo o valor até chegar em 0. Aí aumenta até chegar no valor máximo e diminui até chegar em 0. Vai criando esse ciclo. Lembre-se que isso se deve porque para a gente poder ter corrente elétrica, a gente tem que ter uma diferença de potencial elétrico, tá, gente? E essa diferença é gerada pelo giro, tá? Justamente o que diz a lei de Faraday, tá? A gente cria uma força eletromotriz induzida que varia com relação ao fluxo através do tempo, tá? Dentro da associado, claro, à espira. Então, de forma resumida, esse intervalo de tempo corresponde à metade do período, ou seja, 0,017 dividido por 2, tá? Esse resultado aí vai ser aproximadamente, tá? Lembre-se que 17 dividido por 2 é 8,5, então vai ficar 0,0085, tá? Ou 8,5 vezes 10 elevado a menos 3. Você passa aqui, ó, 1, 2, 3 casas decimais, então 10 elevado a menos 6 em notação científica. E aí a gente chega ao resultado das duas alternativas aqui, tá bom? Então fica aí a dica para vocês. Lembre-se que o ângulo, tá, associado ao que nós estamos estudando corresponde ao valor. Ah, professor, mas eu queria ver através do seno. Lembre-se que o seno está associado à força, tá? Força vezes campo, vezes corrente, vezes o comprimento, vezes quem mais, vezes o seno do ângulo, tá? Se você quiser se analisar pelo seno, você tem que observar o ângulo que a corrente faria com o campo, ok? No caso aí, o seno seria de 90 graus, mas aqui a gente só precisa entender que seria o tempo para dar meia volta. E vamos para a questão 21, tá? Questão 21, que vai envolver a parte em que nós havíamos discutido sobre o valor 1, o valor 2, associado às nossas transformações. Vamos lá entender aqui a questão. A bobina do primário de um transformador ideal tem 400 voltas e do secundário 2.000. Liga-se o primário a uma tomada elétrica de 120 e aí ele vai fazer algumas perguntas. Mas basicamente é o seguinte, ó, pessoal. Nesse estudo aqui, quando se envolve transformadores, a gente tem uma energia que entra no transformador, que tem um determinado valor X, tá? Certo? Aí o transformador, o que ele faz? Ele transforma essa voltagem numa voltagem maior, ou menor, né? Mas no caso, geralmente associada a maior. Uma ideia de transformador que faz isso, gente, é o transformador que fica nos postes, tá? Se vocês andarem na rua, quando vocês tiverem a oportunidade de sair de casa e deem uma olhada nos postes, alguns deles vão ter uma caixa bem grande,
pintada de cinza, e aquelas caixas lá, não é uma caixa em si, né? Na verdade parece sei lá, um motor. Esse lá vai ser um exemplo de transformador associado a residências elétricas, tá? A residências elétricas de casa, tá bom? Dentro das casas, geralmente o pessoal usa, como eu comentei na última aula, para associar, fazer um circuito elétrico com instalação de 110 para transformar em 220 para você ligar ar-condicionado ou outro equipamento elétrico na sua casa quando você não tem uma tensão de 220 volts, tá? Então, geralmente, o que ele faz? Ele converte, por exemplo, 110 volts em 220 volts. Nesse caso aqui, ele duplica o valor da voltagem. Mas aí depende de cada tipo de transformador, tá bom? Aqui, vamos lá. A letra só quer saber se a voltagem do secundário se é elevada ou abaixada. Vamos ver. A gente vai calcular e verificar se ela é abaixada ou elevada. Como que a gente faz o cálculo da letra A? Da letra A, na verdade, a letra A, o cálculo que nós vamos fazer na letra A vai responder a letra A e a letra B, tá? Que é simplesmente o seguinte: nós sabemos que a voltagem do primário sobre a voltagem do secundário é equivalente ao número de voltas do secundário, ou melhor, do primário sobre do secundário, tá? É uma regra de 3 simples, tá? Só substituir os valores. Ou seja, a voltagem do primário, deixa eu ver aqui, é 120. A do secundário é o que nós queremos encontrar, o V2. O número de voltas do primário é 400 e o número de voltas do secundário é 2000. Bom, aqui fica uma dica, tá? Cancela os zeros. E aí você vai ter 120 dividido por V igual a 4 sobre 20, tá? Dá para simplificar mais, mas vamos deixar assim, só multiplicar cruzado. 4V2 é igual a 2 vezes 120, que vai dar 4.200, né? Acrescenta o zero, né, daqui. E aí é só passar o 4 dividindo, tá? Ou seja, 4.200 dividido por 4, que vai dar, então, uma voltagem de 600 volts, tá bom? Então, com isso, nós percebemos que o valor da voltagem do secundário será elevado, isto é, você está aumentando de 120 volts para 600 volts, então ela vai ser elevada. Se alguém não entendeu esse termo elevada aí, tá? Esse termo elevada é porque ele quer saber se o valor da voltagem vai aumentar ou diminuir, tá? Não é elevado do ponto de vista de elevação de potência, tá? Professor, Sim. 1.400, não 4.200. 1.400? 2.400. Eu multipliquei errado, né? Obrigado. Até porque não ia dar o mesmo resultado, né? 2.400, né? Obrigado. Então, recapitulando aqui, né? 2.400, já escrevi errado de novo. 2.400 é porque se eu fosse dividir do jeito que estava lá, ia dar 700 volts, né? Não, nem 700 volts não ia dar. Dá um pouco mais. Enfim, então, pessoal, é isso aí. A letra A. E, analogamente, né? Isso daqui, nesse caso aqui, já responde a letra B também, 600 volts. Aí, na letra C, ele pede para a gente considerar que uma lâmpada seja ligado ao secundário, ou seja, a 600 volts. Ele quer saber o seguinte: se a corrente do primário é 1,5, quanto que vai ser a corrente do secundário? Aí, para calcular a corrente, a gente vai utilizar outra fórmula. Lembre o seguinte, pessoal: potência elétrica ela é dada por U vezes I, tá? No lugar do U, deixa eu colocar um V aqui, porque o nosso material ele utiliza o V como sendo. Como que chama, meu Deus? Ele utiliza o V como sendo a variável, né? A letra referente aí ao DDP, a tensão elétrica. Então aqui a gente vai utilizar essa relação. Como independentemente, tá, gente, da voltagem, do número de voltas que as bobinas aí vão dar, tá, a gente tem que ter uma mesma potência, tá? A potência não vai mudar. Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a gente vai dizer o seguinte, que
V1 vezes a corrente 1 tem que ser igual a tensão 2 vezes a corrente 2, tá? É só substituir os valores, tá bom? Porque a potência tem que ser a mesma. Então, V1, a gente já viu, ele vale 120, e aí ele está dizendo que a corrente do primário é 1,5. Então, vou multiplicar por 1,5. Aí eu quero saber, já que eu já sei a tensão do segundo, do secundário, nós vamos multiplicar pela corrente do secundário. Pronto, só resolver essa conta, tá? 120 vezes 1,5, deixa eu multiplicar aqui, né, para não errar de novo, igual eu fiz agora, dá 180, tá? Portanto, a corrente do secundário vai ser igual a 180, aí a gente passa os 600 dividindo, tá? A forma como vocês vão dividir aqui, depende aqui, ó. Podemos cancelar aqui um zero em cada, e aí descobrir que a corrente, nesse caso aqui, vale 0,3 amperes, tá? Bom, quando o programinha aqui quiser funcionar de novo, tá, pronto, funcionou aqui, vai dar 0,3 amperes, tá bom? Aqui você pode cancelar zeros, você pode simplificar por 3, por 6 em cima e embaixo, tá? E aí vai ficar 3 sobre 10, que aí dá 0,3, tá? Aqui vocês estão vendo 0,30, mas os zeros à esquerda, à direita, depois da vírgula, não precisam ser colocados, tá bom? E aí, pessoal, ficou alguma dúvida? E aí, assim, né? Pode falar. Não, só ia falar que tá tranquilo. Beleza. Aí aqui, gente, fica só um detalhe importante, tá? Por que que essa fórmula aqui, com o número de voltas e a voltagem aqui, ela funciona dessa maneira? Porque a voltagem de cada uma de cada um desses componentes para o transformador, gente, ele é ampliado através do número de voltas, tá? Quanto maior as voltas, tá? Quanto maior o número de voltas, maior vai ser a voltagem que ele vai adquirir, tá bom? Aí outro detalhe, por que que nós temos essa fórmula aqui para calcular, por exemplo, a relação entre volume, não, meu Deus, voltagem e corrente elétrica, né? E uma amperagem, porque nós temos a potência, tá? Potência é a DDP vezes a corrente elétrica. E aí isso vai ser tanto para o primário quanto para o secundário. A potência permanece a mesma, tá? Muda-se a voltagem. Na verdade, o que o transformador faz, ele brinca com relações matemáticas para poder chegar ao valor que você deseja, tá bom? Imagine o seguinte nas relações matemáticas que nós temos quando nós estudamos esses conteúdos. Por exemplo, lá no início nós vimos pela primeira lei de Ohm que DDP é igual a resistência elétrica vezes a corrente, ok? Se você tem um único equipamento eletrônico, ou seja, se você tem uma resistência elétrica fixa, tá? Ela não muda, ela é constante, você pode alterar a voltagem, por exemplo, para mexer na corrente elétrica. Isto é, se você quer, por exemplo, uma corrente elétrica maior, você pode aumentar a voltagem. Se você quer uma resistência elétrica, uma corrente elétrica menor, você pode diminuir a voltagem e vice-versa. Você pode fazer essas alterações, já que nesse caso você teria uma resistência elétrica fixa, tá? E aí você pode, através desses conceitos, sair modificando valores. Claro que tudo isso tem que ser bem pensado para você não fazer merda, mas basicamente você poderia fazer essas alterações. E é isso que o transformador faz. Ele pega uma potência fixa, tá? E modifica aí o valor da corrente e o valor da voltagem através de, digamos assim, de manipulação. Porque se você prestar atenção aqui, você pode dizer, por exemplo, que a voltagem ela é inversamente proporcional à corrente elétrica. Se você aumenta a voltagem, tá? Você automaticamente diminui a corrente. Se você diminui a voltagem, automaticamente você vai aumentar a corrente, claro, se nesse caso aqui a potência permanecer fixa, tá? Então esse detalhe aqui é importante na hora do uso do transformador, da criação do transformador. Mas vamos ver algumas outras questões sobre esse mesmo conteúdo aqui.
de fluxo. Vamos começar pelo fluxo magnético, não, indução magnética, da página 57. Deixa eu pegar aqui. Vou tirar alguns prints para a gente estar fazendo algumas questões, tá? Vamos, por exemplo, vamos voltar lá no início. Vamos ver a questão 1. Eu não sei como que ela aparece para vocês, porque para mim já aparece assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Para mim ela já aparece nesse formato aqui. Ó, questão 1. Onde se localizariam as cargas positivas e negativas se a espira SRQP, tá? Ó, SRQP nesse retângulo aqui, se deslocasse para a esquerda, né? Onde se localizam as cargas positivas e negativas se a espira se deslocasse para a esquerda. Então, aqui, ó, na direção da velocidade, aí, como está indicando a questão aí para a gente, né? Então, vamos lá. Então, a questão diz o seguinte: se a espira se mover para a esquerda, a corrente instantânea de carga positiva circula no sentido horário. Então, a extremidade S torna-se positiva e a R negativa, tá? Então, aqui a gente vai levar o sentido convencional das cargas, tá? Sentido positivo e sentido, polo positivo, polo negativo, e aí a gente tem que sempre levar em consideração, pessoal, o sentido convencional na hora de fazer essa interpretação. Deixa eu ver quem está entrando aqui. Pedro, né? A aula está acabando e o cara está entrando na aula. Deixa eu ver um negócio aqui com vocês. Deixa eu fazer uma pergunta. Pessoal, aula que vem, a gente vai estar encerrando. Na verdade, a gente já vai estar... A gente poderia ir direto com um conteúdo novo. Eu queria ver com vocês o seguinte: vocês querem começar um conteúdo novo na aula que vem, ou vocês querem resolver mais exercícios sobre esse conteúdo? Fazer os exercícios da sessão... Deixa eu ver aqui como é que é o nome dessa sessão. Exercícios sobre... Peraí. Tá carregando aqui. Daquela sessão do Enem lá. De olho nos vestibulares do Enem. O que vocês acham? Começa conteúdo novo ou a gente faz mais exercícios? Que aí a gente tem aquela sessão só sobre conteúdo, exercícios propostos do Enem, para a gente estar resolvendo. O que vocês acham? O pessoal tá mandando lá no comentário pedindo exercícios. Exercícios, né? Então, beleza. Pessoal, deixa eu lhe perguntar. O conteúdo para a prova, no dia, acho que 19, vai ser o que a gente está agora, né? Vai ser o conteúdo de força eletromagnética e indução eletromagnética. Esses dois conteúdos. Eu não sei se vai dar tempo de eu cobrar nessa prova. Não é nem que questão sobre dar tempo. Tá? É que eu não sei se vale a pena cobrar a parte da relatividade. Porque se vocês prestarem atenção, a gente só falta ver relatividade para a gente terminar o caderno, não é isso? É só isso mesmo. Certo? E aí a gente entraria no revisional, tá? Mas eu tô achando, como eu comentei com vocês, acho que na primeira aula, quando a gente retornou do recesso, eu comentei com vocês a gente fazer... Como que é o meu nome, meu Deus? Da gente fazer na parte de relatividade, fazer um trabalho ao invés de fazer prova com ele. Então, eu acredito que eu vou dar aula de relatividade, explicar o conteúdo e tal. Não vou me aprofundar muito nele, como comentei com vocês, não é uma área da física muito cobrada no Enem. Raramente cai alguma coisa sobre relativismo, tá? E quando cai é mais os conceitos mais básicos, até porque senão fica uma física muito pesada para estar abordando, para a gente estar fazendo. Então, o que eu faço? Como eu acho que comentei com vocês, a gente fazer um trabalho referente à relatividade, e aí a gente deixa a prova lá só para a parte de fluxo, de campo, de fluxo e de indução eletromagnética, que já é bastante conteúdo para uma prova, né? O que vocês acham aí?
vocês têm aí a oportunidade de opinar agora. Professor, Sim? repete para mim, fazendo um favor, qual que é o conteúdo da prova? É O força conteúdo da eletromagnética. O conteúdo da prova é os 2 últimos capítulos que nós estudamos, tá? É o capítulo, deixa eu pegar aqui, 26 e 27. Ok? Campo, força e indução. Porque, assim, de forma resumida, seria isso, né? O capítulo mesmo é só sobre campo e indução, só que dentro desses capítulos vai ter força eletromagnética, vai ter motor elétrico, lei de Faraday, lei de Lenz, então tem muita coisa, só que de forma resumida seria o capítulo 26 e o capítulo 27 do livro, tá? Então seriam esses E como dois. que vai Mas funcionar? Vai ser de marca X ou vai ter para a gente fazer conta? vai ser igual a gente fez na nossa última prova lá. Vai ter uma parte vai ter uma parte objetiva e outra parte subjetiva, tá? Professor, ninguém se pronunciou, mas eu acho que ficaria legal, em vez de fazer a prova, fazer o trabalho, por conta que eu acho que ficaria muito pesado em relação ao conteúdo. Mas assim, Não, vai ter a prova. vai ter a prova normal. Eu falo assim do outro conteúdo, entendeu? Tá. Senão ficaria muito pesado. Sim, eu acredito que vai ser melhor tranquilo em assim, relação né? ao trabalho e à prova. Não colocar o conteúdo a mais, sendo que já é um conteúdo bem... É um conteúdo bem longo. E aí, assim, gente, lembrando que esse conteúdo, como ele é uma continuação, digamos assim, da parte lá que a gente viu desde o início do ano, algumas relações vocês precisam relembrar, tá? Do início do ano, que é importante. Caso contrário, vocês não vão conseguir. Caso contrário, vocês não vão conseguir resolver algumas questões, tá? Por exemplo, a questão que pode pedir sobrecarga. Aí você tem que se lembrar da lei de Coulomb, como que resolve algumas questões envolvendo cargas. Tá? É importante isso aí, tá bom? Então, deixa eu fazer a chamada de hoje, tá? Deixa eu fazer a chamada. A gente está encerrando. E na quarta-feira, nós vamos estar fazendo mais exercícios sobre esse conteúdo, tá bom? Eu sei que a gente poderia estar fazendo mais coisas, porém, eu quero deixar dessa maneira aqui para não acumular muitas coisas aí, tá? Então, hoje é dia 27/7. Deixa eu ver, fazer aqui a chamada. Amanda tá aí. Ana Carolina não assistiu nenhuma aula ainda. Ana Paula. Deixa eu parar de gravar aqui.